Querido irmão, irmã, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um que nessa hora faz o seu culto do lar, nessa hora para as suas atividades para estar diante de Deus. E nós temos, nesse mês de março, cada quarta-feira, trabalhado a temática da crucificação e as histórias que a palavra de Deus traz, que apresenta para nós, que acontecem naquele momento da crucificação. Hoje é o último momento que a gente vai trabalhar com esse tema especificamente aqui nas quartas-feiras. E foi um tempo para mim muito edificante, poder aprender muita coisa com relação a algumas pessoas que a Bíblia destaca nos evangelhos, que têm as suas experiências com o Salvador ali na cruz. Mulheres que são redimidas, tratadas, ladrão que se encontra com a salvação e o perdão, homens maus que passam a reconhecer que Jesus de fato é Filho do Deus vivo, também aqueles que se opõem ao propósito de Cristo, pedindo que Ele desça da cruz, que Ele abandone aquilo que Ele tinha como ministério, para que pudesse dar uma satisfação, um ato de justificação própria. E hoje, nesse nosso último momento, eu quero falar sobre a cruz e a pessoa que estava na cruz. A figura de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e algumas considerações que eu quero trazer com você a partir do registro de João, Evangelho de João, capítulo de número 19, e eu quero ler 3 versículos desse texto com você. João 19, versículos 28 a 30. A palavra do Senhor diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Senhor Jesus, nessa hora que nós lemos a respeito, ó Deus, do momento mais agudo da história, um momento de maior dor, um momento, ó Pai, que marca a humanidade, a história do universo. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Cada um, ó Deus, que nessa hora lê a Tua palavra, possa meditar nela e meditar no Senhor, Pai. Ser trabalhado pela Tua voz. Ajuda-nos, a despeito, ó Deus, do pregador, que o Senhor fale a cada coração. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vamos observar que Jesus, nesses 3 versículos, ele transmite 2 frases. É muito comum nas igrejas cristãs, nessa época, você ter o chamado sermão das 7 palavras, ou das 7 frases que Jesus fala na crucificação. Nós trabalhamos algumas delas nessas quartas-feiras, e hoje nós vamos trabalhar nessas 2. A primeira delas, querido irmão, vai trazer para nós alguma questão sobre a pessoa de Cristo. E quando eu falo alguma questão, é porque o assunto é extremamente grande, bonito, traz de fato riqueza ao nosso coração, e aqui nós vamos abordar apenas uma parte, no tempo curto que a gente tem. E a segunda frase vai trabalhar a questão da obra de Cristo, aquilo que Ele faz, o seu propósito de ministério. 2 frases, 2 nuances, 2 questões muito importantes para esse nosso tempo, e você vai ver por quê. Quero então nessa noite trabalhar com você essa temática, o Salvador, sua pessoa e a sua obra. É o encontro nosso com o Salvador na cruz. É o encontro nosso com a pessoa de Cristo naquela cruz.
E olhando para o versículo 28, você vê Jesus, naquele momento já no extremo da sua dor, o extremo da cruz. Jesus então solta essa frase. O texto diz que era para se cumprir um texto da Escritura. E você pode ver isso, por exemplo, no Salmo de número 22 e também no Salmo 69, a questão de salmos que tem a relação com a dor, com o sofrimento e também com a pessoa do Messias. E aqui então você vê em João 19, 28, quando Jesus diz: tenho sede, tenho sede. O que nós podemos olhar e aprender com essa frase, querido irmão, querida irmã? Gostaria de chamar a sua atenção que Jesus aqui demonstra que ele é verdadeiramente homem. Verdadeiramente como um de nós, completamente como um de nós. Na cruz estava um homem, alguém como eu e você, com todas as nossas atividades corporais, mentais, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, aspirações, os sonhos, tudo aquilo que um ser humano normal possui. Jesus, naquela hora, através dessa expressão, a necessidade corporal, a limitação corporal ali expressa, Jesus, através dessa frase, demonstra para nós. E eu quero chamar a sua atenção, porque nós poderíamos pensar em quantas romantizações, quantas fábulas, quantas alegorias têm sido criadas a partir dessa narrativa histórica. E os efeitos disso, irmãos, estão aí, muitos nessa hora, através de uma simples frase, começam a divagar sobre diversas questões e se perdem do cerne da frase. A questão de muitas vezes, irmãos, por uma paixão, por um sentido de florear o texto, por uma questão de querer talvez passar uma nuance a mais, deixam de olhar para a realidade central, que é a humanidade do Senhor Jesus. Pastor, o que eu posso aprender disso nesses dias? O que isso traz de realmente tão forte para a minha vida, para a minha caminhada? Querido irmão, querida irmã, eu gostaria que você trouxesse ao seu coração, através dessa palavra de Cristo, que Jesus é alguém como eu e você. O Evangelho está sobre uma pessoa, e o cristianismo é Jesus Cristo. O cristianismo muitas vezes tem sido trabalhado com um monte de filosofias, com um monte de teologias que as pessoas vão viajando e viajando cada vez mais. Muitas vezes nós vemos pessoas que estudam anos e anos e anos e começam a fazer diversas elucubrações, o que a gente chama na linguagem dos mais jovens de muitas viagens através da Bíblia e muitas situações levantadas, mas eles vão abandonando a questão de que o Evangelho reside numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. O Evangelho reside em alguém que esteve no nosso meio, com as nossas dores, gente de carne, gente de osso, gente com sangue correndo nas suas veias e sangue derramado por nós, que conhece as nossas realidades e conhece as nossas dores. Irmãos e irmãs, quando a gente diz que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente homem, nós vamos então olhar para algumas situações que aqui na cruz se cumprem. Jesus é o segundo Adão, é aquele que veio nos redimir dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, no profeta Ezequiel, que sangue teria que ser derramado para que vida fosse redimida. E o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por nós. O sangue de Cristo, a sua humanidade, tudo isso está naquele momento pendurado naquele madeiro pelos cravos. O segundo Adão, o Deus que é homem conosco, o Filho do homem, como ele mesmo, Jesus, se chamava, o Senhor que se fez servo, como no texto lido no início desse culto de Isaías 53. E aí, querido irmão, querida irmã, pela sua humanidade, Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. Se você está com a sua Bíblia ainda em mãos, veja Marcos capítulo 10, versículo 45. O evangelista diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito.
Ali, o homem Jesus, a pessoa humana, estava cumprindo a questão de entregar a sua vida em resgate de muitos. Um outro texto, querido, muito famoso, um texto muito trabalhado, Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, aonde nós lemos: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob tudo que nos condena, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Muitas vezes nós menosprezamos a questão de Jesus ter sido um de nós. Muitas vezes, querido irmão, querida irmã, para pensar, quando nós abandonamos a figura de Jesus como um de nós, e nós saímos para diversas tentativas de achar alguma coisa que traga paz, que traga de fato um consolo para o nosso coração, principalmente em dias como esses que nós vivemos. Mas quando a palavra traz que de fato era o Deus encarnado que estava naquela cruz, a gente vai vendo que era alguém como nós, que estava pagando o nosso pecado, nosso erro, estava sofrendo no nosso lugar. Por que era isso necessário? Por que era mistério que acontecesse assim? E eu quero que você abra em mais um texto, Hebreus capítulo 2 agora, versículos 14 a 18, onde o escritor aos Hebreus mostra a necessidade de que de fato fosse assim, que Jesus se encarnasse, fosse um de nós, fosse verdadeiramente e completamente homem. O texto diz assim, Hebreus 2, de 14 a 18, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, por ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, pagamento, expiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O texto de Hebreus é claro em mostrar, queridos irmãos, que Jesus, como um sumo sacerdote, oferece como propiciação a si mesmo, ele mesmo como sacrifício. Ele é tanto o sacerdote quanto é o que é oferecido como sacrifício. Ele é tanto o profeta quanto a mensagem profetizada. Ele é o rei e ele mesmo estabelece o seu reino entre nós. Jesus Cristo, o homem. Queridos irmãos, quando nós não observamos isso, nós corremos o risco de cair, como alguns hereges vieram se apresentando ao longo da história. Uma das heresias famosas dos primeiros séculos era o docetismo, que vem da palavra doquel, que significa parecer. Muitos diziam que Jesus parecia ter um corpo, Jesus parecia ser um homem de verdade, mas apenas parecia. E com isso, eles asseveravam então que era na realidade um espírito evoluído, que esteve no nosso meio, fez o bem, mas não se encarnou de fato, não cumpriu de fato aquilo que estava estabelecido. E você conhece nos nossos dias doutrinas espúrias que dizem que nós precisamos evoluir como aquele lá de trás era um espírito evoluído. São heresias, são situações antibíblicas que nós precisamos combater. Uma outra heresia, a chamada gnose ou gnosticismo, que vem da palavra que significa conhecimento, eles alegavam que possuíam um conhecimento mais elevado, um conhecimento secreto, que poderia levar aqueles seus seguidores a transcender o corpo, a ir além do corpo, com a ajuda de emanações semidivinas ou a ajuda dos espíritos, dos iluminados. E nos nossos dias, queridos irmãos, quantas pessoas abandonando a fé bíblica, abandonando a questão de que a simplicidade de o Senhor se encarna na pessoa do Filho entre nós, um homem como eu, como você,
abandonam tudo isso e começam a buscar contatos com situações ditas mais evoluídas. Começam a buscar contatos que, quando nós vamos examinar pela palavra de Deus, são experiências com demônios. Começam a buscar situações em que negam a humanidade de Cristo e partem para outras situações que são antibíblicas. E com isso colhem condenação para suas vidas. Colhem separação da pessoa do Senhor. Não podem gozar da reconciliação com Jesus, mas vão se afastando cada vez mais. Quantos irmãos estão misturando situações? Buscam Jesus, mas buscam uma outra experiência ali, buscam uma outra aqui que pode contribuir. Alguns usam até os ditos populares, todos os caminhos podem levar a Deus, mas a grande realidade é que só através da cruz nós temos salvação e salvação eterna. Nos nossos dias, irmãos, nós precisamos lembrar dessa frase. Quando Jesus diz, eu tenho sede, Ele não está apenas clamando por uma água física, mas Ele está revelando para as pessoas que estavam ali e para nós hoje, que era totalmente homem, nascido de mulher, por um milagre do Espírito Santo, Ele esteve entre nós. Foi encravado naquela cruz, naqueles cravos, o sangue que foi derramado era sangue verdadeiramente de homem e Deus. O apóstolo João, mais lá na frente, ele vai dizer, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse procede de Deus de fato. Lembre-se disso nesses nossos dias. Quais as confissões que as pessoas têm feito a respeito de Jesus? Olhe para as igrejas dos nossos tempos. Se as pessoas buscam apenas uma questão mística, fantasmagórica, alguma coisa muito além da Escritura, que o apóstolo Paulo mostra veementemente que deve ser condenado, ou se as pessoas buscam na pessoa de Jesus, com singeleza de coração, tal como o pão e o vinho que tomamos na ceia, declarando que foi o corpo de Jesus ali partido por nós. Lembre-se disso nesses dias. Mas o texto continua, querido irmão, e há uma segunda frase que Jesus fala. Versículo de número 30, depois que eles ouviram aquela frase que Jesus diz, tenho sede, oferecem a ele um vinagre, algo que amarga a boca, algo que mostra de fato, algo totalmente nosso, que é a nossa oferta ao Senhor de coisa que não traz prazer à sua boca, mas traz o sentido do azedume, traz o sentido da nossa maldade. E ao provar aquilo ali, o Senhor Jesus então diz que agora sim, tudo que tinha que ser feito, foi feito. A expressão aqui é está consumado, está concluído, tudo foi cumprido, tal como foi determinado. O ministério agora se completa. E aqui nós vamos então, irmãos, trazer a obra do Senhor Jesus. Quando a salvação no nome de Cristo, nós somos salvos pela pessoa de Cristo. Ninguém poderia tomar o seu lugar naquela cruz. A sua pessoa como homem de fato, mas também a sua obra, alguém que cumpriu cabalmente o ministério que lhe estava proposto. A encarnação, morte e ressurreição de Jesus cumpre um propósito, uma missão, um ministério, um objetivo tratado, querido irmão. E nós vamos perceber que em toda a sua jornada, Jesus, homem semelhante a nós, eu e você, porém sem nenhum pecado, ele foi tentado, foi provado, as pessoas chegaram para ele para que descesse daquela cruz, porém o Senhor cumpre o seu ministério até o final. Jesus assim satisfaz a justiça de Deus pela morte por todos para pagar os pecados e os efeitos do nosso pecado. Mas isso significa, queridos irmãos, que esses pecados nunca mais serão punidos outra vez. Significa que Jesus não teria que repetir aquilo, como nós vemos em alguns atos, até mesmo os cristãos de hoje em dia, quando realizam missais nos quais Jesus é morto outra vez. Os pecados só podem ser punidos uma vez, e por isso é declarado que naquela cruz Jesus cabalmente cumpriu o seu ministério. E isso, irmãos, vai mostrando para nós algumas questões que nós precisamos aprender como igreja do Senhor. A obra de Jesus, ao tomar o nosso lugar, ela demonstra que Jesus sofreu a nossa dor,
Jesus passou pelas humilhações que ele teve que passar, porque essas humilhações seriam as nossas humilhações e hoje as são. Jesus cumpre naquela cruz a questão de que nada nem ninguém poderia pagar aquele preço e Ele paga por nós. Ele risca a cédula de dívida que estava sobre a minha vida e sobre a sua, como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 2. E por isso nós precisamos então aprender que isso tem um sentido, o sentido de salvação para as nossas vidas, mas como um ministério de Cristo, como a obra de Cristo, eu e você, igreja do Senhor dos nossos dias, nós precisamos imitar Jesus naquilo que Ele nos manda imitar. Para isso, veja João capítulo 13, versículo 34. Quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Você pode ver também João, capítulo 15, versículo 12, ou 1 de João, capítulo 4, 10 e 11. Você vai ler o apóstolo Paulo abrindo ainda mais essa ordenança do Senhor em Filipenses 2, de 5 a 8, quando ele nos diz: tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma intenção, o mesmo pensamento, a mesma direção, o mesmo alvo que Jesus teve. Pois sendo ele em forma de Deus, semelhante, igual, com todas as características, exatamente a essência do Pai, ele não se agarra a esse posto, mas ele vem e se assume como um ser humano totalmente pleno, e nessa condição passa por humilhação até a morte, e a morte na cruz. Tenhamos esse mesmo sentimento, obedeçamos esse novo mandamento, irmãos. Como nós falamos em amor nesses nossos tempos, mas como nós vemos isso distante a cada dia. Um outro texto, esse que mostra a questão das perseguições, do sofrimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O escritor sagrado diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, ou seja, o Senhor, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, qual é a motivação da igreja desses nossos dias? Gostaria de fazer um breve comparativo. Será que nós, quando passamos por ultraje, quando passamos por maltratações, quando ouvimos ameaças, o que nós temos trazido como resposta? A autojustificação, o desejo de vingança ou a retaliação? Será que nós ouvimos muito mais que queremos ter uma vitória com sabor de mel e aí buscamos que os outros sejam prejudicados para que a gente demonstre quem tem autoridade? Ou nesses nossos dias, irmãos, nós buscamos, mesmo que com prejuízo, mesmo que com sofrimento, caminhar seguindo o testemunho da verdade. Em dias de internet, queridos irmãos, veja como que as coisas estão. Em dias de perseguições, quando somos atacados por diversas situações, como temos reagido? Fica o chamado a que nós examinemos nossas vidas à luz do sacrifício de Cristo. Caminhando para o final, queridos irmãos, gostaria que você pensasse nesses nossos dias em que nós vemos tantas situações desafiadoras. A gente pode pensar que talvez um grande evento na história possa trazer mudança para os corações. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo e a pessoa do vídeo falava que com esse tempo, com essa situação da pandemia, talvez as pessoas vão ter um coração mais quebrantado. As pessoas vão começar a de fato valorizar a humanidade.
As pessoas talvez vão se amar mais. E não poucas vezes eu já ouvi, queridos irmãos, que logo em breve vai chegar o dia em que nós vamos poder nos abraçar muito mais. E vamos valorizar esses abraços. E a minha pergunta é uma palavrinha: será? Gostaria de lhe mostrar algumas coisas para você. O dilúvio foi um evento calamitoso. O Senhor deixou apenas uma família. Pai, mãe, 3 filhos, 3 noras. 8 pessoas. Varreu a humanidade. Mas a realidade mostra que o dilúvio não purificou a terra do pecado da humanidade. Uma nova família, família preservada pelo Senhor, mas o pecado estava ali e continuou. O Egito, a escravidão, não fez com que o povo de Deus se voltasse para Deus. 400 anos de jugo, sofrimento, tendo que fazer tijolos com situações degradantes. Porém, queridos irmãos, durante 40 anos aquele povo teve que andar no deserto. O Senhor fez trocar aquela geração. Ainda assim, mostrando a terra prometida, uma nova geração chega. É de se pensar que há um pensamento novo, uma nova visão. Não foi o que aconteceu. A história mostra que o povo entra na terra prometida e ainda assim precisava constantemente buscar a Deus, porque caía nos pecados e nas derrotas. Você pode lembrar, por exemplo, a batalha de Ai, onde um povo diminuto dá uma grande coça no povo de Israel. Ao longo dos históricos, dos livros históricos e dos profetas, você vai ver constantemente o povo de Deus sofrendo na mão dos seus inimigos e voltava, se arrependia, daí a pouco se esquecia de Deus novamente. O exílio babilônico da mesma forma, queridos irmãos, 70 anos sofrendo. E quando voltam para a terra, ali o Senhor tem que lhes ensinar a lei através de Esdras, de Neemias, e aquele povo não se volta para Deus como deveria se voltar. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Se você, nesses dias, tem depositado a sua fé em qualquer outra coisa que não é o nome de Jesus, você está se enganando. Você está colocando a sua vida em talvez uma expectativa humana, que pode até trazer uma solução que seja temporária, mas não vai resolver o problema da eternidade. Se você tem colocado a sua expectativa em algo que a ciência pode prover, eu quero dizer para você o seguinte: eu torço para que toda vacina dê certo, mas a realidade bíblica mostra que ainda que nós sejamos livrados na nossa questão de saúde, a nossa alma continua doente. Ainda que nós vejamos grandes milagres e grandes projetos, o fato é, querido irmão, se você não olhar para a cruz de Jesus, a sua vida continuará sem sentido. Você continuará tendo seus medos, você continuará cada vez mais fazendo projetos e olhando humanamente para esses projetos, mas não conhecendo o prazer verdadeiro na sua história e na sua caminhada. Por isso, concluindo essa palavra, eu gostaria de chamar a sua atenção para que nessa Páscoa você vivencie de fato o que é Páscoa. Você se lembre que nos dias de Jesus, ele comeu com aqueles discípulos ervas amargas, demonstrando o amargor, a dureza, a tristeza, tanto no Egito quanto naquela hora da cruz. Mas foi por aquele momento, com ervas amargas, com pão sem fermento, com a morte por perto, que houve vida para o povo do Senhor. Aonde está a verdadeira vida, queridos irmãos? Nas fugas desse nosso tempo, nas viagens, num coelho de Páscoa, nos chocolates. Será que é isso que vai trazer vida verdadeira para sua família e para sua casa? Será que essa que é a resposta? E aí eu quero concluir dizendo, nós devemos ser verdadeiramente humanos e entender que a salvação está num humano, o humano Jesus, o Filho de Deus. Diante das provocações, queridos irmãos, a nossa fé, diante das grandes intempéries que nós temos enfrentado, lembre-se da obra daquele Jesus na cruz. Lembre-se que o Senhor tem vida e vida eterna para você. Cumpra o seu propósito, querido. Jesus foi tentado para que descesse da cruz e ele não desceu. O texto de Isaías diz que ele, de fato, se alegrou no resultado do seu trabalho. Isaías 53:10. Ele ficaria feliz ao ver aquilo que era a concretização da sua obra. Nos nossos dias, irmãos, não desçamos da cruz.
não desviemos o nosso foco para todas essas questões da nossa atualidade. Mas olhe para a cruz de Jesus, a sua salvação está nele. Olhe para a figura de Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Alguém que não conheceu o que é pecado, se fez pecado por nós, morrendo naquela cruz. Buscamos cumprir o nosso propósito, irmãos, até aquele momento que o Senhor nos chamar, e aí eu e você possamos dizer: está consumado. O sentido da minha vida está sendo cumprido. O propósito pelo qual o Senhor me chamou e me capacitou está sendo cumprido. Está consumado. Quero orar com você nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, Jesus, porque quanto mais nós lemos a tua história e quanto mais nós vemos a tua vivência, o evangelho que o Senhor trouxe para nós, Senhor, mais nós nos humilhamos e aprendemos o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é perfeito, o quanto o Senhor é santo e o quanto o Senhor sofreu no nosso lugar. Meu Jesus, louvado seja o teu nome pela salvação, Pai. E eu quero orar nessa hora por aqueles que podem ouvir, ó Deus, essa palavra. Se não há certeza, convicção de salvação, Pai, visita-os. Fala aos corações, Senhor. Revela-te, ó Deus, a cada um aonde essa palavra chega. E que o Senhor mesmo, ó Deus, processe salvação nessas vidas. O convencimento que vem do Senhor, a iluminação que vem do Senhor, o chamado eficaz que vem do Senhor. Jesus, salva vidas nessa hora. E, Senhor, ajuda a tua igreja, Pai. A nossa igreja aqui, a igreja do Senhor espalhada nessa terra. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Aviva a tua obra de tal sorte, ó Deus, que nós tenhamos autoridade, nós tenhamos coragem, nós sejamos resistentes, sejamos mais fortes, sejamos, ó Deus, de fato fiéis ao Senhor, como aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal, como aqueles poucos, ó Deus, que viveram o evangelho dentro das suas casas, às vezes perdendo parentes para Roma ou para outro tipo de perseguição. Senhor, em nome de Jesus, aviva a tua igreja nesses nossos dias, Pai. Aviva pastores, aviva lideranças, aviva homens e mulheres que queiram de fato viver o evangelho. E, ó Deus, para a tua honra e glória, que nesses dias, ó Deus, em que nós celebramos a Páscoa, Senhor, faz um grande milagre no meio do nosso povo. Faz, ó Deus, uma grande visitação nesses dias, Pai. E que hajam muitos que confessem o teu nome como Senhor e Salvador das suas vidas. Para que o teu nome seja glorificado. Para que a tua igreja se alegre, ó Deus. Eu oro ainda, Senhor, te pedindo que o Senhor, ó Deus, possa refrear essa pandemia, Pai. Que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, nós, ó Deus, confessamos, o teu nome tem sido ultrajado muitas vezes. A expectativa na própria humanidade é que tem sido disseminada. Mas, Senhor, por misericórdia, ó Pai, por graça, age, Pai. No nome de Jesus, age, Senhor, refreando esse mal, protegendo, ó Deus, e guardando-nos para que nós possamos ouvir a tua voz. Se for essa a tua vontade, Senhor Deus, faz isso em nome de Jesus. Mas se não for, ó Deus, que o Senhor proteja os teus, Pai. Que o Senhor salve e cuide da tua igreja. Cuide de cada família nessa hora que nos ouve. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.